Começando agora o módulo 7, eu amo o conteúdo desse módulo, porque vamos exercitar aqui a sua criatividade na criação de uma vida extraordinária. E lembra que quando eu falo extraordinário, grandioso, eu amo essas palavras, eu amo essas hipérboles, mas eu estou dizendo do que é grandioso para você. Por exemplo, eu comecei a mudar a minha vida, porque eu queria criar o meu filho, eu queria estar mais próxima dele, eu tinha uma vida muito louca, uma rotina muito louca, que não me permitiria criar e estar com meu filho se eu continuasse naquela vida. Então eu comecei a fazer todo esse movimento motivada por ele. E quando eu fiz esse movimento, eu precisei sonhar, eu precisei pesquisar, eu precisei ir a fundo para entender o que eu queria realmente, o que seria, o que traria prazer e satisfação para minha vida, tirando aquela parte do trabalho que já estava pesada, né? Eu queria realmente alguma coisa diferente, mas o que seria? O que eu ia colocar no lugar daquilo que eu tinha naquele momento? E eu vou te contar que o caminho, ele não apareceu assim. Eu não saí do mercado como publicitária, e aí eu já contei para você como isso aconteceu, um pouco no outro modo, mas não foi deitada no sofá e falou assim: uau, eu vou exercer a minha profissão, né, toda a formação que eu fiz em coach, vou ser uma coach e vou criar o Arrumando Gavetas e vou dar aulas online. Imagina, o caminho eu comecei a fazer caminhando. Naquele momento, lá atrás, eu só enxergava 40 metros para frente do meu carro, dirigindo à noite. Eu não enxergava muita coisa, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu comecei por partes, eu comecei a fazer essa criação pequenininha. Eu tinha uma visão de algo maior. Eu queria chegar num momento em que eu pudesse contribuir com as pessoas, mas não era aquele momento que eu estava vivendo, porque naquele momento eu estava muito cansada. Eu precisava de outras coisas, eu precisava descansar, eu precisava tirar o pé do acelerador, eu ainda precisava ganhar dinheiro, né? Ainda precisava pagar as contas dentro de casa, ainda tinha esse movimento para fazer, mas tinha, naquele momento, aquele foi o momento em que eu pude começar essa criação, que eu pude desenferrujar, que eu pude começar a criar. Então, era aquela história que eu calçava o meu tênis e ia para 25 de março para ter uma ideia. Era isso que eu fazia, eu ia ter uma ideia. E aí eu estabeleci que eu falei assim: eu quero trabalhar 4 horas por dia, 5 horas por dia no máximo, em casa. Não quero trabalhar mais do que isso. E aí comecei a desenhar toda uma história em torno disso. Hoje, confesso que trabalho muito menos, tenho 4 horas, 3 horas no máximo por dia. Quando eu tenho 4, eu fico feliz pra caramba, que não são contínuas, porque não dá. Mas quando eu tenho 4, eu fico muito feliz. Eu gostaria de estar mais presente para o meu trabalho, mas neste momento da vida que está louco, 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 com muitas, com bebezinhos, escola e tudo mais acontecendo ao mesmo tempo. Outro dia eu me peguei pensando que eu queria tirar férias para trabalhar. Pensa, um ser humano que quer tirar férias para trabalhar. Mas enfim, essa sou eu. Vamos falar neste módulo, vamos falar de você agora. Neste módulo, nós vamos tratar sobre estabelecer e realizar objetivos grandiosos. O que é grandioso para você? Começa a se liberar e se libertar das ideias de que grandioso tem que ser com dinheiro demais, que grandioso tem que ser algo difícil demais, que grandioso para mim é buscar meu filho na escola, é poder trabalhar de casa, é poder criar essas duas criaturas que eu amo tanto, sabe? Isso é grandioso para mim. O que é grandioso para você? O que nós vamos fazer aqui é exercitar a sua criação, a sua criatividade, ok? E eu vou começar com essa frase do Augusto Cury. Eu não me senti uma época caminhando. E isso para mim era mais pesado do que todo o resto. E eu falava: meu Deus, o que eu estou fazendo? Assim, eu não estou indo para lugar nenhum. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Estou aqui prostrada, jogada na frente da televisão,
Naquela época nem tinha Netflix, nem existia isso. E eu tava lá, passando os meus finais de semana, assim, eu não tinha força, não tinha vontade para fazer nada. E a vida foi ficando cada vez mais triste e eu fui perdendo cada vez mais criatividade. A gente não precisa fazer coisas grandiosas na vida, grandioso no sentido de ser pesado, difícil. Se você ainda tem essa ideia, provavelmente você ainda está na luta, achando que a gente precisa lutar para conseguir as coisas. O que nós precisamos é ter consistência naquilo que nós fazemos. Por mais que eu esteja priorizando algumas coisas, por exemplo, eu estou priorizando gravar o Vida é Óbvio para você do que fazer os conteúdos gratuitos no YouTube. Não dá para fazer tudo. Eu estou simplesmente priorizando uma parte do trabalho que é extremamente importante. Ainda assim, eu tenho consistência no meu trabalho. Eu não parei de fazer. Eu estou há 5 anos construindo a mesma história e evoluindo a mesma história. Sempre diferente, sempre com mais coisas, sempre com novos projetos, sempre repensando, revivendo, refazendo, mas sempre numa constante. E vou te falar uma outra coisa que é importante também. Muitas vezes a gente coloca um peso danado em cima de alguma coisa, achando que nós precisamos ter disciplina. Eu não sei você, mas essa tal dessa disciplina me incomoda um pouco, porque eu não consigo fazer as coisas do mesmo jeito todos os dias. Eu nunca poderia ser uma coach de alta performance, porque eu não consigo acordar todos os dias do mesmo jeito e fazer as mesmas coisas. Tenho muitos hábitos que são fortalecedores para mim, né, de me cuidar, de cuidar do corpo, de cuidar da minha alimentação, mas não é igual todos os dias. E não pode ser porque eu não sou assim. Então, o que é legal para você? O que você precisa ter não é disciplina, é consistência. Você precisa pegar uma coisa e fazer. Você sabe que a maior parte das coisas, a maior parte dos negócios que não dão certo, não são porque quebraram ou qualquer coisa assim, é porque as pessoas não deram tempo das coisas acontecerem. Você, eu quero muito fazer alguma coisa. Aí na primeira dificuldade eu falo assim, não vai dar, vou mudar. Aí você muda o caminho, muda a direção de novo. A maior parte, manifestar, sabe que esse monte de coisas, que você lê a respeito de lei da atração e tudo mais, e como manifestar coisas na sua vida, você sabe por que não está acontecendo na sua? Você não está dando tempo das coisas acontecerem, você muda de ideia. E quando você muda de ideia, você tira a consistência. Quando você duvida, você tira a sua consistência. Você faz desmoronar tudo aquilo que você tinha construído. Então você constrói uma ideia linda na tua cabeça. Se você não sustenta essa ideia, vai por terra. Se você muda de ideia toda hora, não dá. As coisas não vão para frente, não caminham. Entende? Uma reflexão rápida. Por que você acha que algumas pessoas não conseguem nada na vida, sobrevivem, só pagam as contas, e outras pessoas, e eu vou te falar que é uma minoria, existem pesquisas que mostram que menos de 10% das pessoas no mundo estão nesse segundo grupo, que são pessoas que realizam coisas, que mudam a vida, que têm uma postura proativa diante da vida, uma postura de criação da própria vida. A gente está falando de 10%. O resto das pessoas no planeta estão sonâmbulas, estão vivendo naquele estado zumbi. Agora eu pergunto para você, onde você quer estar? Por que isso acontece? Se você está sonâmbulo, se você está dormindo, respondendo no piloto automático, sem saber que isso tudo está acontecendo, você consegue tomar alguma atitude? Você consegue ser proativo? Provavelmente não, né? Tem ali todas as crenças, todo aquele repertório intelectual, todo aquele repertório de registros, de significados que você atribuiu à vida, que está ali te prendendo, fazendo com que as coisas sejam sempre muito difíceis. Que não flua, que não dê certo.
E aí você talvez pense em algum momento da sua vida, putz, isso não dá certo para mim, isso só dá certo para fulana. Por que que na minha vida tudo é tão difícil? Por que que você tem essa sensação de que isso é verdade? É nela que precisa ser trabalhado. Tem gente que vai falar assim, eu não consigo identificar as minhas crenças. Presta atenção no que você está dizendo. Qual é a sensação de que alguma coisa é muito verdade para você? Ah, é muito verdade que eu estou cansado. É muito verdade que eu não consigo lidar com meu marido. É muito verdade que eu não consigo fazer determinada... Isso é crença. Isso é registro. E isso pode ser mudado. Qualquer coisa pode ser mudada. Sintomas físicos vêm daquilo que você acredita. Informação, tudo é informação. Lembra da aula da Dani? Pois é. O que que nós vamos fazer com isso? Como você vai direcionar a sua comunicação, o seu pensamento, o seu sentimento para construir essa vida nova para você? Estudos mostraram que pessoas de sucesso pessoas mapearam pessoas de sucesso e eles concluíram que todas elas estabeleciam objetivos. A gente precisa também entender o onde queremos chegar e criar objetivos para isso. Senão o barco começa a correr solto. Se você só imagina, mas não passa para o método, porque olha, a criação de uma vida nova, ela não acontece por acaso, ela acontece no exercício de fazer com que ela aconteça. E a gente vai aos pouquinhos falar de tudo isso aqui nesse módulo e como você estabelece esses objetivos e como você desenrola isso. Porque não é só... Se você está só na visão, você está só no sonho. Mas como você transforma isso num método para chegar lá no alto da montanha? Você olha aquele alto da montanha e fala, que lindo, gostaria de estar lá. Ótimo, como eu chego? Quais são os equipamentos que eu preciso? Qual é o caminho? Quem vai ser meu guia? Depois disso, depois do sonho, tem o método, tem o entender, tem todo um estudo por trás daquilo. Mas o que nós vamos falar hoje é de um método aprimorado e comprovado para te levar de forma natural, harmoniosa na direção dos seus sonhos. Uma coisa, daqui a pouco eu falo. Você tem todos os recursos internos que precisa para conquistar todos os seus objetivos e está na hora de aprender a usá-los. Na verdade, estamos fazendo isso desde o primeiro módulo, certo? Mas a gente vai continuar. Existe um erro grave na maior parte das metodologias. E esse erro é: as metodologias de coaching ou de lei da atração, ou seja lá o que for, ou elas lidam com o lado emocional, ou elas lidam com o lado racional. Normalmente as metodologias de coaching, escola americana de coaching, ela pega o teu objetivo, traça uma meta, qual é a primeira atividade? Ação, 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 ação. Onde você quer chegar, sabe? Traça uma linha do tempo e você tem que fazer isso, 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 isso. Não funciona assim, porque existe um ser humano ali no meio que vai ter medos, que vai ter travas, que vai se descobrir no meio do caminho e as coisas mudam. E nós precisamos lidar com aquilo que é inevitável, que é a ordem natural das coisas, que é a mudança. As ideias mudam e por mais que tenhamos, né? A gente precisa ter um guia e o guia é essa visão, as coisas mudam. Porque eu acabei de falar, né? Que você muda de ideia, então não... Mas são coisas diferentes, tá? Aguenta aí. Porque se você continua com a mesma visão, desejou, construiu aqui e fica mudando de ideia toda hora, aquela visão lá perde força, você nunca chega lá. Enfim, a maior parte das metodologias ou cuida só do racional ou cuida só do espiritual. Ou vai cuidar só da sua visão, ou vai cuidar só dos seus medos, enfim, vai cuidar só do coração.
E esse é um grande erro. A gente precisa juntar essas duas coisas. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Nós precisamos do lado racional, nós precisamos do sonho, a gente precisa do PowerPoint e do Excel. A gente precisa juntar a visão do negócio com o planejamento, com a estratégia, com a ação para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Não adianta ficar sonhando, não adianta fazer todos esses exercícios que eu vou apresentar para você, se divertir com eles, se você não tiver um método para pensar, para repensar e colocar as coisas funcionando na sua vida. Nós vamos falar sobre isso também. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos juntar, nós vamos trabalhar os dois hemisférios do nosso cérebro com todas essas atividades que eu vou passar para você. Nós vamos trabalhar o inconsciente, os sentimentos, a sua intuição, ouvir essa voz acontecendo dentro de você, as emoções, as crenças, a sua maturidade. E a gente também vai falar do consciente, do racional, do lógico, da memória, da intelectualidade, do desenvolvimento das suas habilidades para que você conquiste aquilo que você quer na sua vida. Bora, bora, que tem coisa pra caramba pra gente fazer. Te vejo na próxima aula.